Bom, pessoal, vamos agora para mais uma unidade, onde a gente vai falar um pouquinho sobre alguns temas importantes e emergentes aí no contexto das teorias da administração, né, correlacionando essas práticas conceituais em ambientes organizacionais da iniciativa privada, como também de ordem da administração pública, certo? E aí a gente vai tratar especificamente sobre a composição organizacional e a sua estrutura, né? A sua composição estrutural também, certo? E a gente tem alguns objetivos específicos para essa unidade, que é definir a estrutura formal de organizações, como a hierarquia e linhas de comando. A gente já falou um pouco sobre isso nas unidades anteriores. Escrever os tipos de organização e departamentalização e ainda analisar os princípios fundamentais relacionados à delegação, poder e responsabilidade. Também a gente já introduziu um pouco a esse respeito, aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, a estrutura formal de uma organização, o que vem a ser isso, né? Por meio de Magnuson, que é um autor que está bem presente aí, né, no nosso estudo, em 1998, podemos considerar como organizações os grupos de indivíduos com um objetivo comum ligados por um conjunto de relacionamentos de autoridade e responsabilidade. Então, a relação de responsabilidade e autoridade, que está ali na divisão dos trabalhos, elas têm uma ligação, né, com objetivos comuns de uma organização, onde os esforços dos indivíduos vão culminar para, de maneira integrada, alcançar esses objetivos, tá? Então, logo nas organizações, é necessário sempre que um grupo de pessoas trabalhe junto para atingir um objetivo comum, tá? E aí a gente começa a trazer um conceito que é muito utilizado na administração, tá? O objetivo de uma organização é algo que os indivíduos não conseguem atingir sozinhos, isso é muito claro, certo? E aí a gente questiona, para isso é necessário sinergia, né? Então, o que é sinergia, né? Você sabe o significado de sinergia? Sinergia é uma palavra que deriva do grego, né? Que significa cooperação juntamente com o trabalho. É um trabalho com base na cooperação, executado de forma cooperativa. Aí uma definição mais simples, para ficar mais claro, significa que o todo é maior do que a soma das partes. E esse conceito, a gente vai ver muito bem ele no nosso webinar, onde a gente vai falar um pouquinho sobre teoria geral de sistemas, tá? Então, nada mais é do que o trabalho ou o esforço coordenado de vários subsistemas na realização de uma tarefa complexa. Então, a sinergia, ela é considerada a essência do sucesso do trabalho em equipe, certo? Ela catalisa, ela unifica, ela libera os poderes existentes dentro dos indivíduos, dentro das pessoas, certo? Então, nesse sentido, a gente tem aqui o Magnuson, né, que também define a sinergia e diz que existe sinergia quando duas ou mais pessoas, trabalhando de forma coordenada e cooperativa, podem realizar mais do que qualquer uma delas faria isoladamente. Isso faz parte do conceito precípuo, né, da teoria geral de sistemas, né, que o todo ele é maior do que a soma das partes isoladas, certo? Então, quando há um desenvolvimento de uma atividade de maneira sinérgica entre os colaboradores, a tendência é que se produza mais e melhor. Tá? Agora a gente fala um pouquinho, né, sobre a formalização, né? O que é quando a gente fala de algo que é formal, né? O que significa isso? Formalização, então, é o grau em que uma organização define por documentos escritos e divulgados sua estrutura organizacional, suas políticas, normas e procedimentos. Na verdade, é toda a regulamentação em forma de documentos norteadores para as mais diversas atividades
que uma empresa pode ter, tá certo? Então, é a forma política como se tratam as coisas. Então, para se ter sucesso aí, a divisão do trabalho, ela vai exigir especialização, onde os colaboradores, né, e também os administradores, né, sendo considerados aí como colaboradores também, executam as atividades em que são mais qualificados e competentes. Isso aí é a gestão por competência, tá? Aqui é importante frisarmos que a especialização não significa alienação do processo. A pessoa não é incapaz de fazer outra atividade, mas, conforme isso também foi muito bem colocado, né? Foi dito ali quando a gente estudou administração científica. Tá? Então, aqui não quer dizer que a pessoa é incapaz de fazer outra coisa, mas ela se especializa em algo e faz aquilo com excelência. Essa é a ideia aqui, certo? Então, ainda falando sobre autoridade e responsabilidade, né, que vai unir os superiores e subordinados, é a chamada cadeia de comando, tá? E a questão de fluir, né, do executivo no topo da organização até o colaborador no nível mais baixo. Então, a autoridade, a responsabilidade é algo que flui, né, entre a cadeia de comando. Então, nesse processo formal, a hierarquia é respeitada, né, e aí a gente tem ali a visão de Fayol, que vai definir qual a unidade de comando, como um princípio pelo qual cada empregado em uma organização se reporta e recebe ordem só de um superior imediato. Então, isso facilita também a comunicação, né? Então, lá na teoria, quando o Fayol traz essa contribuição, ele pensa muito nessa questão, né, da unicidade dos pontos de comunicação. Ou seja, a comunicação ela sai de forma uníssona, certo? E as pessoas entendem porque ela só tem um único canal, tá? Para receber o comando, para receber as instruções, certo? E aí a gente fala um pouquinho sobre os tipos de organizações, né? Sobre esse aspecto, a gente tem aí o desenho, a figura do desenho organizacional, né? E aí a gente precisa entender o desenho organizacional. Então a gente vai examinar aí, para ter a melhor compreensão disso, quais são os tipos de organização mais comuns, isso de acordo com alguns autores, né? No caso que é a Venato, Maximiano e o Madison, certo? E aí a gente tem, né, as organizações, primeiro, nós temos as com características de forma linear, né? Linear. Nós temos a funcional, tá? E aí vamos entender o que significa, tá? A linear ou em linha, né? É caracterizada como um dos modelos mais antigos, pois já era utilizado pelos exércitos antigos e outras organizações medievais, tais como as religiosas, eclesiásticas, tá? E a Igreja Católica, né? Tem forma piramidal, forma de pirâmide mesmo, né? É um formato em linhas, mas traz essa figura, né? E aí, subdividida em níveis, certo? Pode ser nesse formato piramidal e verticalizada, né? Assim, essas linhas definem essa verticalização, né? Essas linhas verticaliza, né? A ideia do comando, certo? E aí, traz essa clareza, né? Dessa hierarquização e também essas linhas são canalizadoras de comunicação, certo? Comunicação também de ordem e também de obediência.
Já a funcional, né? A funcional, esse tipo de organização vai aplicar princípios da especialização funcional, certo? E tem como características a autoridade funcional. Quem é essa autoridade, né? É confiada a uma determinada pessoa para estabelecer critérios e normas que dizem respeito a um conjunto de atividades específicas, tá certo? Então, essa esse modelo, né, de organização, né, voltado para a função da coisa, ela vai de acordo com a área. Pode ser recursos humanos, operações, jurídico, certo? A informática, o próprio atendimento, tá certo? O outro modelo que a gente tem é a linha acessória, né? Ou chamado de staff. Vou colocar aqui, o staff. Nada mais é do que o resultado da combinação, né, dos tipos de organização linear e o de organização funcional. Isso para incrementar as vantagens desses dois tipos de organização e traduzir suas desvantagens também, tá? Assim, a gente pode observar que neste modelo, onde existe a posição de assessoria para servir aos departamentos de linha, né, de forma básica, isso tudo a fim de alcançar os objetivos da organização de forma mais eficaz. Então, por exemplo, imagine uma autarquia pública que amplia suas atividades com a inserção de novos serviços. E aí vai necessitar contratar contadores para dar assessoria às atividades de linha e funcionais na organização. Então, são dois tipos de assessorias, né? Aí, a gente tem aí assessorias do qual a gente tem a parte de pessoal e a assessoria especializada. A assessoria pessoal ela vai implicar em aconselhar, ajudar e prestar o serviço a um determinado administrador. Enquanto a assessoria especializada aconselha e assiste, também presta serviço à linha e a todos os elementos da organização. Então, a sua função é limitada e o pessoal é visto como constituído de peritos. Aí a gente tem alguns exemplos, né, que é o especialista em pessoas, segurança, jurídico e ambiental. Agora, algumas funções de staff é importante a gente entender, né? Primeiro, a gente tem o staff de serviços, que são algumas atividades especializadas, né, como a própria contabilidade, as compras, parte pessoal, pesquisa, desenvolvimento, processamento de dados, tá, propaganda. Então, são realizadas e executadas pelo staff. Aí nós temos as consultorias, e aí ela vai trazer vai fazer um trabalho de assessoramento, né, que são atividades especializadas, como assistência jurídica, métodos e processos, consultoria trabalhista, tá? Tudo isso são fornecidos pelo staff como orientação e recomendação. A gente tem ainda as atividades de monitorização, onde a gente traz o conceito de monitorar, né, que significa acompanhar e avaliar uma determinada atividade ou processo, e a gente não faz intervenção e nem influencia, né, nesse momento aqui. O staff geralmente se incumbe de levantamento de dados, elabora relatórios, pesquisas e faz o acompanhamento de processo, tá? E aí a gente tem o staff de planejamento e controle. Certo? E aí quase sempre essas atividades têm
são voltadas ao planejamento e ao controle, que vai ser delegadas, né, aos órgãos de staff. Planejamento e o controle financeiro, orçamentário, por exemplo, né, planejamento e o controle de produção, planejamento e controle de manutenção de máquinas e equipamentos, tá, controle de qualidade, tudo isso desenvolvido pelo staff. Beleza? Muito bem. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre fechar aqui, né, essa parte de expertise, ainda dentro da gestão por competência, né? A expertise, ela está voltada para algo que possui uma certa especialidade, né? Uma competência em determinada especialidade. Então, a gente sabe que a alta administração ou áreas funcionais precisam de apoio e assessoria, seja de forma externa ou interna. E, a exemplo disso, a gente tem a área de vendas, que pode assessorar a área de recursos humanos, no processo de contratação de novos vendedores. Então, uma área pode dar informações que serão fundamentais para as ações de outra área. Então, a área de operações, ela vai poder focalizar o seu negócio central e transferir para o staff outras tarefas, como a manutenção de máquinas e produção, mas é preciso que o staff tenha a expertise, né? Ou seja, essa competência em determinada especialidade para poder aconselhar, recomendar e assessorar. Beleza? Então, fechando aqui esse entendimento ainda sobre o staff, a gente parte para falar um pouquinho sobre a... Muito bem. A gente fala, né, sobre departamentalização e na próxima aula a gente continua esse conceito. Então, forte abraço e até a próxima.